A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, conforme o título, irmãos, eu achei por bem fazer esse vídeo hoje para explicar para nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, os que acompanham aqui o canal, irmãos, e sabe que a obra de Deus no Brasil é a que mais cresce, né, irmãos? Irmãos, veja bem, eu coloquei aqui uns tempos atrás, irmãos, até foi polêmica na internet, sobre o nosso irmão cooperador, irmão Marcelo, que renunciou. Ele atendia ali nos Estados Unidos, se não me falha a memória, ali no São Francisco. E o servo de Deus, praticamente ele renunciou depois de um culto em que ele aproveitou, pregou a palavra de Deus, irmãos, e falou algo em que vai em desacordo com a nossa doutrina, irmãos. Uma outra pregação em que nós estamos acostumados a ouvir, né, irmãos? O qual o servo de Deus fez aí uma pregação diferente, né? Irmãos, e já sabendo dessa pregação diferente que ele fez, ele então já logo imediatamente, né? Não sei se os irmãos já sentaram ou esperaram ele, então, após este culto, pedir a renúncia do cargo de cooperador. Até aí, tudo bem, né? Irmãos, só que agora, veja bem como são as coisas, irmãos. O que está acontecendo no meio da congregação, o que nós vamos ver ainda, irmãos, acontecer. Discussão dentro da igreja. Mas a discussão dentro da igreja, vou deixar aqui bem claro, que não é por parte do ministério e nem por parte da irmandade. A discussão dentro da igreja sempre são as mesmas pessoas revoltadas. Então, irmãos, partiu aqui do Brasil, está indo para o exterior, está indo para a América do Sul, para a Europa. Irmãos, isto, irmãos, está acontecendo em cada local, irmãos, em que acontece uma renúncia, irmãos. E sempre tem as pessoas inflamando, irmão, estas partes. Sempre tem as pessoas aqui no Brasil que são chamados críticos, que automaticamente quando eles falam algo de uma pregação ou de algum acontecimento que acontece, eles sempre jogam quem? O ministério contra a Irmandade e jogam a obra de Deus. E sabendo que neste culto onde houve esta discussão nos Estados Unidos, onde o nosso irmão ancião Davi Trevisan foi, irmãos, ali talvez seria para levantar um outro cooperador, deixar alguém no lugar do irmão que atendia ali, irmãos. Então ali o povo então já estava praticamente, não o povo, mas alguns que estavam ali com a mesma ideia do cooperador, né, irmãos? Já esperando este momento, aguardando do irmão falar algo, em que este algo que o irmão foi falar, a pessoa já estava ali querendo interromper. Praticamente a pessoa não estava ali a fim de buscar a Deus, a fim de ouvir. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque dentro da igreja entra qualquer tipo de pessoa, irmãos. Dentro da igreja entra pessoas com diversos pensamentos. Por isso, irmãos, veja bem, quando nós entramos, até que no Brasil, quando nós adentramos dentro da casa do Senhor, irmãos, a comunhão, se você já estava em comunhão, a comunhão tem que se triplicar, irmãos, porque nós não sabemos, irmãos, o mal que está também ali junto, irmãos. Eu vou colocar um pedacinho que me enviaram, eu vou tirar os palavrões. Irmão, houve palavrão, irmãos. Pessoas chamando para bater lá fora.
Isso. Isso daí, irmãos, não agora que aconteceu, não. Existem pessoas dentro da congregação que se passar por nossos irmãos e não são nossos irmãos. Isso mesmo. Já teve, na minha antiga comum, já teve pessoas da administração chamando o irmão para dar uns tapas lá fora. Agora, me fala uma coisa, essa pessoa que chamou esse irmão, falando que vai pegar lá fora, essa pessoa estava com alguma coisa boa? Essa pessoa fazia jus ao nome servo de Deus? Não. Irmão Paulo, por que você está abordando este vídeo? Estou abordando esse vídeo, irmãos, por quê? Logicamente, a crítica aí vai replicar ele, vai colocar esse áudio, que eles querem mostrar a desordem. Mas a desordem, irmãos, que eles querem mostrar é causada por eles mesmos. Isso mesmo, por pessoas que pensam igual a eles. O cooperador atendeu o último culto, né? Fez este desabafo, renunciou, acabou. Os irmãos foram lá para levantar outro, né? Só que as pessoas que ficaram lá, ficaram para ver quem eles vão levantar. E já ficaram para dar aquela, para revidar, né, irmãos? Pessoas em que não estão ali para servir a Deus. Pessoas que estão ali para adorar o homem, para idolatrar o homem. Por isso que não é bom nós idolatrar irmão nenhum, sendo de ministério, não sendo, por quê? Um dia, Deus o livre, ele cai e você não cai junto. Me lembro, em uma determinada comum, em que o cooperador foi sentado por estar ali, houve um problema com uma outra pessoa, uma outra mulher, traição, e os irmãos de ministério sentou, mas sentou bonito mesmo. Falou, não, aqui não vai fazer isso, levantar perante o povo, pregar a palavra de Deus e fazer isso. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Sentaram o irmão, quando foi chegar ali na comum onde ele atendia dia de culto, era um triste daqui, outro triste dali, tinha um irmão que ele praticamente bateu a cabeça na parede e berrava, o que será de mim agora? O meu cooperador foi sentado. Irmão, isso é coisas de pessoas que não está ali para servir a Deus, está ali para acompanhar as pessoas, para fazer panelinhas. Uma coisa muito também ruim que existe no nosso meio, fazer panela. Ah, só você é considerado, só você trabalha na cozinha, só você trabalha na obra da igreja, só você trabalha na manutenção, só você trabalha nas coisas da igreja, o outro não, aquele eu não quero, eu quero só você. Ah, o irmão acaba de se batizar, está engateando na obra de Deus, já coloca para porteiro, por quê? É você que eu quero. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca falei. Um certo dia, na minha comum, na minha primeira comum, segunda comum, inaugurou a igreja e não tinha cooperador de adulto e não tinha cooperador, não, tinha um cooperador de adulto, só não tinha um cooperador de jovens. Só não tinha o cooperador de jovens. Um certo tempo, nós estávamos em obra ainda. Um certo tempo, o cooperador daquela igreja chegou para mim e falou bem assim: eu nunca vou te apresentar para cooperador de jovem dessa igreja. Eu, sorrindo, que eu já sabia o porquê, perguntei por que o irmão não me apresentaria para cooperador de jovem desta igreja. Simplesmente olhou para mim sério e falou: porque você não é submisso a mim. Tudo que eu falo você retruca. Por mais que eu erre e fale algo em que você não concorda, mas você não cala a boca, você chega e fala, retruca. E isso não é bom, a pessoa tem que ser submissa ao outro para ir bem. Eu falei, então se eu depender, ser submisso a você para ser cooperador de jovens, então pode colocar outro aí, que eu não vou ser submisso a homem, eu sou submisso a Deus. Eu vou para a igreja servir
a Deus, não servir ao homem, não ficar ali idolatrando, né, puxando o saco, levando de carro para um lado, levando, não, eu estou aqui para servir a Deus em espírito e em verdade. Se amanhã Deus o livre, né, a gente vigia sempre. Deus o livre eu cair em tentação ou acontecer algum acidente espiritual comigo, a quem eu vou recorrer não é a ministério, não é a homem nenhum, eu vou recorrer a Deus. Eu vou pedir o perdão de Deus, que eu sei que só Ele pode me perdoar. O homem não perdoa mesmo, como já foi falado, e isso eu concordo, que sempre será assim, o homem não perdoa, o homem você poder empurrar no barranco. Irmãos, vou colocar um pedacinho desse áudio para vocês verem a gravidade da coisa. Vou retirar os palavrões, que houve palavrões mesmo. Irmão, isso não é do povo que está ali dentro. O povo estava ali clamando a Deus, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Mas isso daí, irmãos, esse escândalo por essas pessoas, tinha que vir, irmãos. Está escrito. Está escrito, vai chegar dia que você vai se espantar com coisas, irmãos. Irmãos, teve uma irmã que teve uma revelação sobre na hora do culto. Irmãos, foi forte demais. O que ela via uma coisa boa de um lado e uma coisa ruim do outro. E estava todo mundo ali reunido. O servo de Deus, o irmão Davi Trevisan, ainda pregou a parte do joio. Meu Deus, as pessoas que estavam ali já achou que aquilo era com ela também. Né, irmãos? Irmãos, nada vai mudar a doutrina, irmãos. Não estamos aqui puxando saco de... Eu não sou de puxar saco de ancião, nem de cooperador, nem de ninguém. Mas a doutrina, por isso que essa igreja, a congregação cristã no Brasil se mantém firme de pé. Porque tem uma doutrina que ninguém pode mudar. Aquele que subir ali para pregar uma outra doutrina, tem que pedir para sair mesmo, irmão. Tem que pedir para sair mesmo. Tem que pedir. Vamos ouvir um pouco desse áudio para vocês verem o que realmente o que estamos aí correndo, né, risco. Vamos lá. Aqui caiu em terra boa, irmão. Essa Deus fruto já foi falado para mandar. Então, irmãos, tudo isso tem que ser buscado e clamando a Deus, irmão, e não julgando ninguém. Tudo está na mão de Deus. Agora, nós sabemos, irmãos, que alguém que presidia aqui achou por bem que devia deixar. É problema dele. A nós não cabe, irmão, questionar isso aí. Ele achou que não devia mais estar aqui. Irmão, é problema dele. Problema dele como, irmão? Que Deus tenha piedade. Problema dele como? Se ele botou os frutos tudo aqui, eu vou respeitar. Não, não vou não, irmão. Eu não vou. Eu vou, isso aqui é mentira. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora dessa mentira, tá? Não, eu não me retirar mesmo, porque vocês estão pegando heresia e os traidores aí não sentaram. E comeu na mesa dele, e andaram com ele, tudo traiu ele. E Deus vai te cobrar de vocês, tá? Deus vai te cobrar, mano de Judas. Comeram na mesa do servo de Deus. Irmãos, eu não prossegui com áudio porque tem muitos palavrões, né? Aí por pessoas que estavam ali que se passava-se por servo de Deus, né? Imagine, as pessoas estando ali falando palavrão, não era servo de Deus, né? Vocês podem perceber que no fundo, tinha alguém clamando, né? É isso que o inimigo quis, né, irmãos? É isso que o inimigo quis, transformar este culto, né? Em baderna, né? Em pessoas assim, xingando. Que até acho que a irmã se exaltou, né? O servo de Deus falou o que tinha que ser falado. O irmão Marcelo quis sair, porque ninguém tirou ele. O ministério chegou lá e expulsou. Ele quis sair, ele pregou uma outra doutrina. E não é assim chegar... Ah, mas houve traição, como diz aí, né? A moça, a irmã disse assim, diz assim que você sentou à mesa com ele e traiu ele. Eu acho da onde houve traição, irmãos, não foi da parte dos irmãos do ministério com o irmão Marcelo, e sim do próprio irmão Marcelo com a congregação.
Porque como que ele usa o púlpito, que o púlpito onde nós usamos, né? Qualquer um que Deus der a palavra, tendo bom testemunho, né? Para ele pregar, o púlpito onde nós usamos é para pregar o que nós aprendemos, a doutrina da igreja. E sempre deu certo, né? Sempre deu certo. Agora o irmão já estava premeditando, né, a renunciar. É a mesma coisa, eu vou renunciar, mas antes de renunciar vou falar algo, né, o que eu penso, que eu passei a pensar. Muitos jogam até culpa na pandemia, né? Diz que foi a partir da pandemia em que começou a se converter. Então, se a partir da pandemia começou a se converter, tantos cooperadores, né, então foram colocados no cargo sem se converter, quem colocou essas pessoas no cargo? É onde a gente entra aí, onde que é a briga disso tudo, irmãos. Não é nada sobre a obra de Deus, não fique espantado, não é nada sobre a obra de Deus, que a obra de Deus é linda. E a pessoa que faz um culto, viu? Os que congregam ali, que vão por isso que é bom sempre ir na comunhão. Irmão, imagine, cada um que entra dentro da casa do Senhor, entra na comunhão, imagine como que é esse culto. Quando você vê, tal culto, Deus desceu com a presença, selou almas, a Irmandade saiu de lá soluçando de tanto chorar, de tanta virtude. Pode colocar aí, irmãos, em que todos entraram numa única comunhão. E quando a comunhão está boa, o servo de Deus, lá na frente, Deus toma um homem e distribui suas prodígios e maravilhas. Agora, quando a igreja entra desse tipo, já discutindo, falando algo, já com raivinha, porque o irmão renunciou. Se o irmão renunciou, ele não foi obrigado a renunciar. Então ele renunciou. Quando se renuncia por conta própria. Ele renunciou porque já sabia que cedo ou tarde os irmãos iriam lá conversar com ele, né? Iriam chegar e tirar ele do cargo, né? E ele renunciou porque falou algo em que foi ao desencontro o que nós aprendemos desde criança, né? E foi ao desencontro aí do que é para ser falado na igreja. Você pode pregar outra doutrina de salvação. Tem que pregar a doutrina que nós sempre acreditamos, e é essa que está na Bíblia, irmãos. Salvação de vida eterna. Só Deus salva, só Cristo salva, irmãos. O que o povo quer mais? O pecado de morte foi aí entendido que é para a morte. Ainda há perdão. Aí tem muitos que já viu esta parte, aí volta lá atrás. E aqueles que morreram pensando que já tinha pecado, que não tinha mais salvação. Mas, irmãos, aqueles lá atrás que aconteceram isso, se aconteceram o fato de ter retirado a própria vida, ele vai prestar conta com quem? Com Deus. E quem fez algo, né? Também vai... Irmão, o tribunal de Cristo é limpo, irmãos. Claro e objetivo. Por isso, cada um vai ser julgado pelo que aconteceu. Não adianta nós preocupar com aqueles lá atrás. Nós temos que se preocupar, cada um, com a salvação da nossa alma, irmãos. Irmãos, esse tipo de coisa que acontece ele é inflamado, o povo, né? Que tem aquele povo que não vai mais para a igreja, não vai mais para a congregação, e tem aquele povo que ainda vai e traz tudo o que acontece para os críticos, matérias, né? Conta como foi isso, como foi aquilo, sabe de uma fofoca aqui, de uma fofoca ali. É o que acontece. Ainda tem, não pensa vocês que os críticos estão aqui na internet. Não pensa, os críticos às vezes sentam do seu lado na igreja. É isso, porque não é proibido e nem deve ser. Eles vão lá para quê? Para esse tipo de coisa, irmãos. Na maioria isso daí é tudo pessoas da crítica. Pessoas que estavam ao lado do pensamento do cooperador. Isso é o que dá a ler muitos livros. Isso é o que dá a querer estudar a Bíblia a fundo. Temos que estudar a Bíblia?
para saber os livros, para saber como até era na época. Eu acho legal uma pessoa chegar, ó, naquela época a moeda era o dracma, era isso, era aquilo. Tem umas perguntas aí que poucas pessoas ouviram falar na Bíblia. Eu acho até bonito, lindo a pessoa entender, chegar e sair, né, falando da Bíblia. Você vai perguntar para a pessoa explica tudo. Eu acho lindo, maravilhoso nós aprender. Eu queria ter esse tempo para aprender também, mas desde que fica só na aprendizagem e não leve para pregar, que não use para pregar o seu estudo, que seu estudo aqui para pregar sobre o seu estudo é esterco. É mesmo. Você estuda a Bíblia para estudar, para pregar o que você estudou, é esterco. Perante o que nós já ouvimos na congregação, perante o que Deus já falou na boca do seu servo, o teu estudo não passa de um esterco, se for para pregar lá na frente. Isso daí, irmãos. Então, deixa que essa parte, logicamente que depois desse áudio aí, que foi primeiramente no canal Crítico, logicamente que vai ter mais áudio aí pela crítica fora aí. E deixamos aqui essa parte. E vamos ver coisas piores ainda, irmãos. Piores. Quando nós falamos, vamos nos consagrar, vamos nos firmar em Cristo Jesus. Eu não estou aqui só fazendo vídeo por fazer, irmãos. Vamos chegar na igreja. Se você olhar uma coisa, não vamos se abalar. Vamos clamar a Deus como esses irmãos que estavam ali para realmente ir buscar a Deus. Não ir buscar intriga, fazer, como diz aí fora, barraco, né? Um servo de Deus. Quer conversar? Após o culto, chegasse no servo de Deus e conversasse por igual. O irmão assim que desce do púlpito, ele é igual a cada um de nós. Ele não é melhor do que ninguém. O ancião não é melhor do que você, não é melhor do que eu. Mas vamos respeitar o horário do culto. Porque ali não foi aberto em qualquer nome. Foi aberto em nome do Senhor Jesus. E este, então, que atrapalha, né? Essa liturgia, que é até crime atrapalhar, né? É até crime atrapalhar uma liturgia de uma igreja. E esses que fizeram isso, o diabo está assim para você, ó. Isso mesmo. Faz isso. Você está trabalhando para o diabo para tirar o povo da igreja. E você que passa esta parte aí aplaudindo, né? Quando renuncia renunciou, fez isso, fez aquilo. Você está querendo fazer o quê? Tirar o povo da igreja e você vai colocar esse povo aonde? Pense nisso. Irmãos, comentem o que vocês acham a este respeito. Eu queria estar postando um outro vídeo, mas esse não dá para deixar de postar. Fiquem todos na santa paz de Deus. Vamos orar pelo ministério. Tá bom, irmãos? O ministério precisa das nossas orações. Que coisas piores virão, irmãos. O diabo não brinca de ser diabo. E quando você, irmã, está indo de bicicletinha, o diabo está passando de foguete. O diabo não pensa em ser diabo. Não brinca de ser diabo. Vamos orar e vigiar, viu, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.